Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. O tema dessa live de hoje é Pedro mata e come. Essa fala está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 13. Mas antes de falar sobre ela, eu tenho que explicar o contexto. De acordo com a lei de Moisés, existiam animais puros e animais impuros, ou seja, havia uma lista de animais e tipos de animais que o povo judeu podia comer e outros que eles não podiam comer. Essa lista está em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Também havia várias tradições judaicas e rituais que eram observados, mas que não estavam na lei. Jesus, quando veio, começou a quebrar algumas dessas tradições e até leis, como a do sábado, por exemplo. Mas ele não quebrava as leis para causar desordem, mas para mostrar que elas tinham sido criadas para benefício do homem e não para o seu mal, como ele explicou na questão de guardar o sábado. Em Marcos 2:27, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Quando ele e os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, em Marcos 7, os escribas e fariseus os repreenderam. Perguntaram para Jesus: por que os teus discípulos não andam conforme a tradição dos antigos, mas comem sem lavar as mãos? Ao invés de responder a pergunta deles, Jesus disse: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adoram em vão, ensinando doutrinas que são de homens. Vocês abandonam o mandamento de Deus, mas guardam as tradições dos homens. Jesus expôs a hipocrisia do sistema religioso, que se importava mais com as aparências, com as suas tradições, do que com a lei de Deus. Em Mateus 23, quando repreendeu os escribas e fariseus, ele disse que eles negligenciavam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Lá em Marcos 7, na questão de comer sem lavar as mãos, ele continuou falando que não há nada fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo. Mas o que sai dele é o que o contamina, pois o que entra pela boca não vai para o coração, mas passa pelos órgãos e é jogado fora. Jesus queria mostrar que o mais importante não eram as coisas exteriores, mas o interior do homem, o seu coração. Por isso ele completou, dizendo: do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, roubos, ganância, maldade, engano, inveja, arrogância e loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A maior preocupação de Jesus é com a alma imortal do homem e não com o seu corpo e aparência física. Mas nós hoje vivemos na era das aparências. As pessoas se esforçam mais para aparentar do que para ser. A verdade perdeu o seu valor para a farsa e a integridade perdeu o seu valor para a esperteza. Apesar disso, os valores divinos continuam os mesmos. E Deus examina o coração dos homens da mesma maneira que sempre examinou. Ele conhece o íntimo de cada um e sabe de todos os seus pensamentos e até os seus desejos mais profundos. Não tem como enganar a Deus, apesar de muitas pessoas hoje em dia pensarem que conseguem. A grande maioria já abandonou a Deus totalmente, ou criou a sua própria imagem do Deus que atende às suas necessidades e respeita os seus caprichos. E essas pessoas querem que o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se ajoelhe aos seus pés e se submeta às suas vontades. Já ouvi gente dizer: se Deus é assim, então ele não é Deus. São como crianças mimadas que querem que seus pais lhes obedeçam em tudo. Essas pessoas pensam que podem manipular o Criador ou jogá-lo no lixo e seguir fazendo o que bem entendem da sua vida. Criaram e formataram sua religião para agradá-los e não ferir os seus sentimentos. Definiram seus níveis aceitáveis de cobrança de cada religião
E se ela ultrapassa os limites, eles apenas mudam para outra religião mais agradável e menos radical. Sua fé está em si mesmos e a sua religião serve apenas para fazer um carinho espiritual e aliviar a sua consciência. E assim os valores vão sendo descartados, a fé enfraquecida, a mensagem da Bíblia dissolvida numa solução bem rala, e o Deus Todo-Poderoso deixa de ser temido, respeitado e passa a ser apenas um acessório decorativo nos pingentes quadros e postagens das redes sociais. Como o rei Saul, essas pessoas não querem ser repreendidas e expostas perante o povo. Querem que seus guias religiosos as apoiem em suas ideias e não exponham suas desobediências. Afinal de contas, esses guias também são culpados das mesmas atitudes hipócritas. E agindo assim, essas pessoas não podem nem ensinar as gerações futuras a respeitar, temer e honrar a Deus, porque vai contra as tradições dos homens e é o que hoje se considera correto. Então usam a desculpa de deixar os filhos escolherem o seu próprio caminho, para não se sentirem culpados e nem terem que defender uma fé na qual não acreditam. Mas Deus não se deixa enganar, Ele conhece os corações de cada um, sabe que no fundo essas pessoas não querem se submeter a Ele, não querem admitir que Deus é Deus e que elas lhe devem respeito. Eu falo muito aqui sobre o amor de Deus, o perdão, faço muitos vídeos com temas motivacionais e de encorajamento, mas eu não posso deixar de falar a verdade e algumas vezes dar uma mensagem um pouco mais forte. Não quero fazer o papel de pastores de condenação que gritam ameaças do fogo do inferno e dos castigos de Deus. Desde o começo fiz questão de assegurar a todos do amor de Deus, do seu enorme perdão, da salvação eterna que nos foi dada gratuitamente através do sacrifício de Jesus. Então, se você acredita em Jesus e o recebeu como seu Salvador, sua dívida já foi paga, sua vida eterna está garantida. Mas isso não te exime de agir de forma correta. Se pecar, você não vai perder sua salvação, mas vai continuar fazendo a coisa errada. Se não honrar e não respeitar a Deus, também não vai perder a salvação, mas vai morrer de vergonha dele quando chegar no céu. Foi por isso que o profeta Daniel falou que muitos vão ressuscitar para a vida eterna e muitos para a vergonha eterna. Se não ensinar seus filhos a respeitar e honrar a Deus, eles podem muito bem rejeitar Jesus e não receber o presente da salvação. Podem acabar se tornando almas rebeldes e serem rejeitadas por Deus. Não porque Deus é um Deus mau, mas porque você não os ensinou nos caminhos certos e eles foram guiados pelo inimigo das suas almas a rejeitarem Deus. Eu sei que eu me desviei um pouco do ponto principal, mas foi por uma boa causa. Eu sempre gosto de lembrar a responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos. Mas voltando às aparências, viver de aparências não é novidade nenhuma. Os escribas e fariseus da época de Jesus viviam assim. Por isso ele os repreendeu em Mateus 23. Ele disse: tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nos jantares, as primeiras cadeiras nas reuniões. Amam as saudações nas praças e serem chamados de mestre. Ai de vocês, hipócritas, pois são parecidos com os túmulos branquinhos que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de osso e podridão. Da mesma forma, vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. É um discurso duro, mas verdadeiro. É antigo, mas se aplica muito bem hoje. O ser humano não muda. Ele tem que ser constantemente lembrado da existência de Deus, do respeito que lhe é devido e de como a humildade é mais importante que a arrogância e a aparência falsa. Os provérbios de Salomão estão recheados de lições sobre falsidade, orgulho e arrogância. Quando os apóstolos começaram a seguir Jesus, eles achavam que o Messias tinha vindo para libertar os judeus da escravidão do Império Romano. Afinal, eles eram o povo de Deus. Mas depois acabaram descobrindo que ele veio para libertar todos os seres humanos
da dívida espiritual contraída por Adão. Eu expliquei isso bastante naquele vídeo, A Irritante Exclusividade do Cristianismo. É um dos meus vídeos favoritos. Mas mesmo aprendendo o verdadeiro significado da morte de Jesus, mesmo sendo enviados por ele a todo mundo para pregar as boas novas, os apóstolos, que eram todos judeus, tinham todo aquele ranço da lei, aquele preconceito dos não-judeus. Até mesmo Paulo, que afirmou em Romanos 2,11, para com Deus não há acepção de pessoas. Mas um pouco antes ele se contradisse, escrevendo: a salvação de Deus é para todos, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas Jesus não queria que fosse assim e ainda não quer. Ele criou todos fisicamente diferentes uns dos outros, nos colocou em diferentes níveis sociais, nos deu gostos diferentes, preferências diferentes, temperamentos completamente diferentes, maneiras totalmente diferentes de encarar situações, e tudo isso para nos ensinar a superar essas diferenças externas e olharmos para o interior de cada pessoa. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel no lugar de Saul, lá em 1 Samuel 16, o filho mais velho chegou primeiro. E Samuel pensou: certamente esse é o ungido do Senhor. Mas Deus falou com Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. E até hoje, Deus ainda olha para o coração. E é por isso que nós precisamos nos livrar de toda a doutrina de aparências que o mundo de hoje prega. Não estou falando para ninguém sair por aí descabelado e mal vestido. Ter uma boa aparência é ótimo e faz bem para a sua autoestima, além de agradar as pessoas à sua volta e ajudar nos seus relacionamentos profissionais ou pessoais. Mas viver para a aparência e da aparência é o grande erro da geração atual. Quando você cria uma imagem irreal de si mesmo, precisa manter as pessoas afastadas o suficiente para elas não descobrirem o seu verdadeiro eu. E quanto mais viver na irrealidade, mais difícil vai ser encarar o mundo real. Aí as pessoas se isolam nos celulares, redes sociais, evitam todo e qualquer relacionamento verdadeiro e sincero. Porque a sinceridade fere, ela expõe a falsidade. Quando Jesus veio à Terra, ele causou esse impacto no povo judeu. Porque eles viviam em função da promessa de Deus feita a Abraão e aguardavam a vinda do Messias para libertá-los e reestabelecer o reino de Israel. Mas o que Jesus trouxe foi o fim da exclusividade do povo judeu. Depois de Jesus, todas as pessoas podiam ser descendentes de Abraão pela fé, e isso foi um choque enorme. Jesus estava decretando o fim da religião judaica, que se baseava na antiga aliança, feita através da lei de Moisés, dos sacrifícios de animais para o perdão dos pecados, a adoração exclusivamente no templo de Salomão. Aí veio a nova aliança feita com o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue derramado uma vez por todas e para todas as pessoas do mundo. Foi uma libertação geral, a maior revolução religiosa de todos os tempos. Mas até mesmo os apóstolos que seguiram Jesus bem de perto ainda carregavam o peso da lei na consciência. E Deus sabia muito bem disso, precisava limpar essa sujeira legalista dos corações deles. Aí agora eu vou entrar na história de Atos 10, que é o título dessa live. Em Cesareia havia um homem chamado Cornélio, centurião da corte italiana. Ele não era judeu, mas temia e respeitava a Deus e todos na casa dele também. Era um homem bom, sempre ajudava os necessitados, orava muito a Deus. Um dia ele teve uma visão de um anjo de Deus que diz: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e chegaram até Deus. Envia agora uns homens até a cidade de Jope e manda chamar o Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está na casa do Simão Curtidor, que fica junto ao mar. E ele vai te dizer o que você deve fazer.
O anjo sumiu, Cornélio mandou logo os homens dele para lá e Jesus precisava que o Pedro fosse pregar para o Cornélio e a sua família, um homem não judeu. Jesus sabia que o Pedro não ia aceitar essa missão. Então, na hora do almoço, lá em Jope, estava o Pedro, terraço da casa onde ele estava hospedado, orando, começou a ficar com fome. De repente, teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol preso pelas 4 pontas, vindo para a terra. E no lençol tinha todo tipo de animais, quadrúpedes, répteis, aves, todo tipo. E aí veio uma voz e falou para o Pedro: Pedro, mata e come. Mas o Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, eu nunca comi uma coisa dessas, imunda e comum. E a voz respondeu: não considere imundo o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E aí, enquanto Pedro estava lá meditando sobre o que tinha acontecido, o significado, os homens do Cornélio chegaram, pararam na porta, perguntando por ele. O Espírito Santo falou para o Pedro: Simão, 3 homens estão aí te procurando. Levanta, desce e vai com eles e não duvide, eu estou te enviando. Aí o Pedro foi. No dia seguinte, chegaram na casa do Cornélio, ele estava lá esperando já com vários convidados, parentes, amigos. Pedro chegou, o Cornélio se ajoelhou aos pés dele para adorá-lo. Aí o Pedro pegou o Cornélio pela mão, levantou e disse: levanta que eu também sou homem. E falou para todos: vocês sabem que não é permitido a um judeu se ajuntar com estrangeiros. Mas Deus me mostrou que nenhum homem é comum ou imundo. Ele começou a entender o que Deus queria mostrar para ele. Aí Pedro começou a falar com todos sobre Jesus, o seu sacrifício na cruz, sua ressurreição, o perdão dos pecados para todos os que receberem Jesus como Salvador. E quando ele acabou de falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo. Os judeus que tinham vindo com o Pedro ficaram maravilhados que o Espírito Santo tinha sido derramado também sobre os não-judeus. E foi nessa hora que Deus quebrou aquela barreira que separava o judeu escolhido por Deus dos não-judeus, ou dos gentios, como eles eram chamados. Deus acabou com a separação da raça humana, uniu todos debaixo do sacrifício de Jesus. Como está escrito lá em Gálatas 3, 13, 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Então agora não existe diferença mais entre judeu e não judeu, nem entre nenhum outro homem de qualquer outra religião, muçulmano, budista, espírita, cristão, judeu, ateu, ninguém é melhor. A única diferença que existe hoje é se você aceita o sacrifício que Jesus fez por você ou não. Essa é a decisão que vai definir o seu futuro, a sua vida após a morte. Deus estabeleceu essa condição e com ela anulou todo e qualquer privilégio que podia existir por descendência natural, raça, cor, sangue, nível social, nacionalidade ou opção religiosa. Foi Jesus que morreu por você e só Ele pode te dar a vida eterna. E nada que você possa fazer ou aparentar vai mudar essa realidade. Então o melhor que você pode fazer é receber Jesus como seu Salvador. Se você já recebeu, então ensine outros essa importante verdade. É uma questão de vida e morte, mesmo. E morte eterna. Não se envergonhe de Deus e de compartilhar o presente que Ele te deu. Todo o resto vai ficar. Nós só vamos levar conosco aquilo que fizemos por Ele e pelos outros. Todas as fantasias, realidades imaginárias, aparência, toda a pompa, riqueza, todas as posses, tudo vai ficar para trás. Mas o que fazemos por Jesus e pelas pessoas ao nosso redor é o que nós vamos levar conosco. De tudo o que vivemos nesse mundo, o mais importante é a alma imortal de cada ser humano. Dar um prato de comida para uma pessoa faminta é um enorme gesto de amor.
Mas se você não compartilha a verdade de Deus e a salvação de Jesus com essa pessoa, você vai ajudar pouco. Eu sei que a ajuda física tem um resultado imediato e, aparentemente, é muito mais eficiente e mais importante. Mas aos olhos de Deus, satisfazer o corpo e deixar morrer a alma não adianta nada. Como Jesus disse, fazei essas coisas sem omitir aquelas. Se você pode ajudar fisicamente, ajude, mas não deixe de ajudar espiritualmente. Nem deixe de cuidar da sua própria vida pessoal. Cuide do seu corpo com exercícios, descanso, boa alimentação, mas não se esqueça de cuidar da sua alma. É com ela que você vai se encontrar com Deus. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.